Fala galera, e a espera pelo retorno de From está chegando ao final. Dia 19 de abril temos a estreia dessa quarta temporada, tão aguardada quarta temporada. E vamos, galera, falar sobre algo que já foi comentado tanto pelo John Griffith quanto pelo Jeff Pinkner, sobre que a resposta para o final de From está no começo, ou seja, a resposta para o final de From está na origem de tudo. Olha só, e esse nome todo, origem, colocado também não só aqui, cara, como título, né, no Brasil, como título em português, mas também colocado em outros lugares do mundo também. O título de From, originalmente, se transforma em origem. E qual seria a origem de tudo? Qual seria realmente, assim, essa volta às origens, essa volta ao primeiro episódio, para a gente saber a resposta para realmente o final de tudo? Primeiro, o John Griffin e o Jeff Pinkner trouxeram já, tá, isso ainda no meio do ano passado, algo muito importante que foi descartada 3 teorias que, volta e meia, principalmente depois da terceira temporada ter sido concluída também, sobre o que poderia estar acontecendo com os personagens, sobre o que poderia estar acontecendo com os monstros, sobre, na verdade, ali o que representava a cidade. E eles falaram o seguinte, tá? Não é o purgatório, não é um sonho, eles não estão mortos. Isso, obviamente, né, que descarta, cara, 3 teorias muito importantes que vinham sendo comentadas, debatidas e tudo mais, e tinham, sim, cara, muitos argumentos ali, tanto para uma quanto para outra ali, né, poder funcionar e tudo mais como essa grande resposta a tudo que acontece na série. Só que talvez, agora que a gente não tem mais essa questão mais forte pra gente, né, cara, não é o purgatório, eles não estão mortos, isso tudo não é um sonho, isso tudo realmente está acontecendo, o que realmente pode ser? E daí a gente acrescenta, cara, as respostas para tudo estão no começo. A resposta está na origem de tudo. A gente volta para o primeiro episódio. E tem uma conversa no episódio que ela é uma conversa que esconde elementos ali muito importantes também. Se a gente começa, né, depois de 30 episódios de From, indo para mais 10 episódios, mais 10 horas de From, a gente começa a perceber que tinha coisas subliminares naquela conversa. Vamos voltar ao trailer onde a família Matthews está viajando e tem o Ethan junto com a Julie conversando. E aquela história que a Julie está contando para o Ethan, utilizando, né, os fantoches de dedos ali também, tem uma intervenção ao final dessa história da Tabitha. Por quê? Porque o Ethan fica claramente ali, cara, ele reage de uma maneira um pouco mais forte à história que a Julie conta e simplesmente sai, né? A Julie conta a história, cara, revejam essa cena, tá? A Julie conta a história e ela levanta e vai deitar no sofá ao lado ali, coloca o fone no ouvido, simplesmente, né? É uma Julie ali, cara, sem se importar com o que tá tendo de reação no Ethan sobre a história. E a Tabitha vem e fala sobre os monstros e sobre a questão que os monstros não existem. E que, mesmo com a história toda da Julie, né, ter sido uma história impactante, digamos assim, cara, se os monstros não existem, tudo o que está acontecendo também com eles não é real. Ou seja, o personagem que morre na história contada da Julie para o Ethan, que foi morto pelos monstros, na verdade ele não está morto, porque os monstros não existem. Então tu começa a parar e pensar assim, ó, cara, os monstros não existem. Se aquela conversa toda tem um significado ainda maior e com tudo que a gente sabe depois de 30 horas de From, essa questão de buscar as respostas na origem, tudo está na origem. Vamos pegar algo que está sendo também muito colocado, cara. A gente tem a questão da Julie ser essa tal caminhante, né, entre as histórias. Ela ser justamente esse personagem que não pode, e ainda, né, reiterado pelo Ethan, ela não pode mudar nada do que está acontecendo. Mas ela pode, sim, participar do que está acontecendo. E ali, cara, tem uma linha, assim, ó, que é muito complicada de percorrer, que é uma linha muito tênue, sobre eu não poder intervir no que está acontecendo, mas eu poder participar do que está acontecendo. Junto a isso, a gente já viu esses exemplos, teoricamente, acontecerem na série. Quando a gente tem a questão, né, da corda colocada para o Boyd, a gente tem essa questão do que a Julie também escuta, né, sobre a conversa do Victor junto com a Tabitha. A gente tem, obviamente, a questão que acontece no encerramento da terceira temporada, daquela Julie vindo de um outro tempo, tentando impedir algo que ela já sabia que iria acontecer, exatamente naquele momento, a chegada do Homem de Amarelo e a morte, né, por consequência de seu pai, a morte do Jim. Se ela não pode realmente, né,
intervir, mas ela pode participar do que está acontecendo. Como que vai funcionar realmente essas regras de ser uma caminhante na história? A gente não tem ainda todas as informações para entender até que ponto vai o limite de uma coisa e outra. Ok, mas tem um outro fator que é muito importante, é sobre em que tempo está acontecendo as coisas. Porque a gente não está falando de um purgatório, a gente não está falando de um sonho. Então onde que esses personagens estão presos ali? E na verdade a gente chega numa questão que também, galera, vou ter que colocar os vazamentos que rolaram aqui, né, dos roteiros da quarta temporada, que provavelmente são vazamentos reais, porque a pessoa que vazou, ela já tinha vazado e acertado elementos que aconteceram na terceira temporada, então considerem spoiler a partir de agora também, então muito cuidado a partir de agora. Que teoricamente na quarta temporada a gente vai ver o Homem de Amarelo, a Mulher de Kimono, e eles estando dentro de um lugar que é um lugar que envolve muito mistério na cidade. Onde está o hotel? Onde simplesmente ele está? Cadê ele? A gente vê a piscina, a gente vê lá, onde é que ele está? E a gente entra numa questão muito também do que envolve a cidade. Cara, o que é a cidade? Ela não é purgatório, ela não é um sonho. Então o que ela pode ser realmente? E a gente volta muito para uma questão que a gente viu até ser colocado em duas séries, tá? E essas duas séries muito recentes. Por isso que é interessante trazer elas aqui, porque vai ajudar também a elaborar esse pensamento, esse argumento. Cara, a gente viu na última temporada de Stranger Things, e mais propriamente também na segunda e no episódio final, sendo colocado sobre o que representava realmente o mundo invertido, o que era lá a dimensão X, o que era o mundo real. E a gente vai também para a questão de It Bem-vindos a Derry, onde a gente vê que, na verdade, a série era uma grande continuação dos filmes, e não um prelúdio aos filmes, por causa do personagem do Pennywise, que, graças à entidade toda do It, estava ali tentando interromper um ciclo. E que tudo isso estava acontecendo, né, tanto na questão que a gente tem de Stranger Things, quanto na questão de It, acontecendo de uma forma simultânea. Ou seja, nada estava sendo interrompido. E daí a gente parte nessa questão toda de From, ou seja, a gente está tendo os personagens colocados em From como se fosse um elo entre o mundo real, como a gente viu, né, a questão toda da Tabitha acabar voltando lá para Camden no Maine, e essa outra tal dimensão, que provavelmente é onde está o hotel, que provavelmente é onde a gente vai ver também ele, o Homem de Amarelo, a Mulher de Kimono e sabe-se lá quem mais também presente. E a gente tem nesse meio, né, entre esse elo, entre essas duas dimensões, a questão toda ali colocada da cidade, de Fromville. E dentro de tudo isso, a gente vai colocando, inserindo esses elementos todos, que é o quê? Cara, como que a Julie realmente ela pode ser essa caminhante na história? A gente parte do princípio que todas as coisas estão acontecendo simultâneas, assim como estavam acontecendo em Stranger Things, assim como está acontecendo também em It Bem-vindos a Derry. Elas não interrompem, ela não está indo para ser uma viajante no tempo. Ela está realmente sendo uma caminhante da história, né? Ela está transitando entre as histórias. Então ela está basicamente transitando entre essas dimensões. E a gente tem essa questão toda, cara, das ruínas, a questão da caverna. A gente tem a questão também de como que o Boyd acaba chegando lá no fosso, de como que o Boyd acaba chegando depois também de volta lá na caverna. A gente tem essas informações já colocadas pra gente também, onde também deixa um pouco mais de força essa questão que From está colocado no meio de duas realidades, o mundo real e também colocado entre essa outra realidade, que provavelmente é onde está o hotel, por isso que o hotel não está presente na cidade, e onde está realmente o Homem de Amarelo, onde está realmente essa Mulher de Kimono e sabe-se lá quem mais. Isso tudo acontecendo de uma forma simultânea, onde os personagens, eles continuam basicamente em tempo presente, porque passado, presente e futuro nessas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas não têm uma interrupção. E isso bate numa questão que envolve até essa Julie que a gente vê aparecer no final da terceira temporada. Porque essa Julie, ela claramente é de um tempo que se passou e muito. Uma Julie que está, sim, tentando voltar para aquele momento
e voltar para aquele momento que ela sabe exatamente o que vai acontecer naquele momento lá. E a gente não sabe quantos ciclos já estão se repetindo para essa Julie que está ali presente. E ela tem aquela marca toda no rosto. E também, se a gente voltar, tá, ao primeiro momento onde a Julie, junto com o Ethan, chegam lá nas ruínas, e a Julie faz esse primeiro movimento de realmente transitar entre as histórias, que é o momento onde ela acaba indo lá, conhecendo o Martin, jogando a corda pro boy e tudo mais, ao mesmo tempo ela está lá com o seu corpo ao lado do Ethan. E, ao mesmo tempo, ela pode sim estar machucando o seu próprio corpo, porque à medida que isso vai se repetindo e ela vai fazendo, né, essas questões todas de ir transitando na história, ela pode estar literalmente machucando o seu próprio corpo também, porque o seu corpo ele nunca deixa de existir ali onde ele está, porque ela não é uma viajante do tempo, ela não desaparece para aparecer novamente depois em outro lugar. Não, ela está transitando entre o que está acontecendo. E isso tudo também, cara, remete a o que tudo... Qual é o grande objetivo desses monstros, afinal? Se essa repetição toda de ciclo, se a origem de tudo, se a resposta de tudo está colocado no início, se a origem é realmente tu voltar no ciclo, se tu conseguir interromper com que o ritual realmente aconteça, impedir que as crianças sejam mortas, para que tudo tenha realmente um fim, qual é o objetivo desses monstros de irem tempos em tempos, teoricamente como, né, está colocado pelo Homem de Amarelo, que a gente vai ter novamente algo que o deixa muito feliz, que vai acontecer a partir de agora, que teoricamente a gente vai ver mais um massacre realmente acontecendo, que a gente vai realmente ver ali uma parte de um fechamento de ciclo e um começo de outro. Tem a questão do ônibus das crianças, que teoricamente vai aparecer também, né, na quarta temporada. Então a gente tem elementos que vão dando força também a essa questão toda de ciclos. Mas qual é esse grande objetivo dos monstros de estarem com essas pessoas presas ali? Se a gente for pensar nessa questão toda do It, Bem-vindos a Derry, o tempo que é colocado, né, dos ciclos dos 27 anos e o tempo que é colocado em relação ao Pennywise, do porquê que ele adormece, vem muito também da sua questão de alimentar. E a sua alimentação, ele vem através do massacre que ele pega e faz, e isso o faz ter realmente, né, um tempo onde ele fica completamente adormecido, que é esse tempo do ciclo dos 27 anos. Se a gente for pegar essa questão toda, isso tem que estar também com alguma pista sobre o que tem de objetivo dos monstros a partir de agora. E se a gente for imaginar, tá? A questão, olha só, essa questão que, cara, tu começa a pensar, daí tu começa a reassistir, aí tu começa a ver uma teoria aqui, aí tu começa a assistir um outro episódio, aí tu vai, aí tu cria uma teoria, aí tu, não, aí tu vai, debate, não, não pode ser isso aqui, tem que ser isso aqui, não, mas se for por esse caminho aqui, tá, mas não é purgatório, tá, mas e tal outra coisa, a gente vai e começa cada vez mais a achar, né, perguntas na cabeça, e talvez tudo isso seja bem simples, realmente, seja voltar, né, e conseguir interromper com que as crianças sejam mortas, para interromper com que o ritual realmente aconteça na origem de tudo, e que nada mais aconteça. E a partir daí, todas as mortes que aconteceram, porque os monstros na real não existem, né, todas as mortes que aconteceram nesse tempo todo, cara, tinha o Shane, né, o padre, o Jim, todo mundo, na real, vai voltar, vai estar vivo novamente, né? Porque tudo aquilo foi realmente destruído. Ou seja, o que aconteceu ali, naquela realidade, ela não vai existir mais. Então, todos os personagens vão voltar à sua realidade própria. E daí a gente volta, cara, pra esposa do Boyd, entendeu? A gente vai para tantas outras coisas que pode ser realmente essa resposta para tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse objetivo todo dos monstros, sobre o que realmente eles querem, sobre o que é que realmente os alimenta, é óbvio que a gente vai ter muitas informações e mais 10 horas que serão conhecidas como quarta temporada da série, que vai estrear no dia 19 de abril. Mas, vamos pegar assim, ó. Por que o mundo invertido parou no tempo? Qual era a grande origem da criação do mundo invertido? O dia que o Will foi realmente para lá, né? O dia que ele foi realmente capturado e tudo mais. Algo tem que ter também de sentido do porquê que os monstros de From se vestem com as roupas típicas de uma época. Se o princípio de tudo fosse realmente nessa época,
E se também essa questão, né, das roupas dos monstros serem justamente dessa época onde tudo aconteceu e a cidade ter realmente parado no tempo por causa daquilo ali, cara, seria uma negação muito grande. Eu acho que não vai ser, tá? Mas seria tipo a tentar achar uma conexão já para dar essa explicação toda acontecendo para o público, que seria interessante, tá? Já se a gente puxar como que funcionou isso para Stranger Things, como isso poderia funcionar para From também. E tem um outro elemento também, assim, de como que esses personagens podem voltar e conseguir interromper esse ciclo todo. Tudo que está preso nas cavernas, a gente tem a questão dos desenhos também. Tudo que está preso nas cavernas, os objetos também, o desenho, cara, tudo isso tem que ter também uma maneira de como conectar os personagens para conseguir voltar no tempo. Como, por exemplo, mas esse voltar no tempo é conseguir ir voltando nos ciclos até onde consiga se interromper a origem de tudo. Vamos pegar o exemplo do Boyd. Como que o Boyd consegue voltar lá para, né, as cavernas e acaba encontrando naquele momento, inclusive, né, Marielle, o Randall e a Julie presos. É através da tocha. E só através da tocha que ele consegue voltar para lá. Só através da tocha ele consegue voltar para aquela realidade. Por que ele tem aquela tocha? Porque ele levou aquela tocha no momento onde ele esteve lá, preso por causa, né, de atravessar uma árvore distante, por causa de ficar lá no fosso, questão da corda, que depois a gente descobre da Julie. Os outros objetos que estão presos lá, e assim como essa questão do desenho, que obviamente também tem informações ali que vão ser importantes, podem ajudar, sim, os personagens a conseguirem ir voltando também essa questão toda de ciclo, até chegar na origem de tudo. Talvez a resposta realmente seja simples. O problema está na maneira como vai se chegar nessa resposta. E eu começo muito a acreditar que From, a partir do momento onde a gente vai ter a estreia da quarta temporada agora no dia 19 de abril, ele vai começar a caminhar realmente trilhar esse caminho para um final onde a gente tenha realmente tudo zerado. Tudo completamente zerado. E que essa árvore, se ela for aparecer novamente para alguém, não será para nenhum desses personagens depois. Talvez algo ainda resista a tudo que esses personagens consigam destruir. Mas a partir do momento onde eles realmente cheguem e interrompam o ciclo todo, consigam fazer com que nenhuma das crianças seja morta, consigam fazer com que o ritual realmente não aconteça, tudo nesse tempo, tudo nessa realidade será zerado. Ou seja, eles irão voltar assim como a Tabitha acabou voltando, né? Eles irão voltar e estarão todos vivos, como se nada realmente, a partir dali, do momento onde eles ficaram presos na cidade de Fromville, realmente aconteceu. Ou seja, os monstros realmente não existem, como falado pela Tabitha para o Ethan no diálogo lá ainda do primeiro episódio, antes da família Matthews encontrar uma árvore caída na estrada. Galera, coloquem mais comentários o que acharam dessa teoria toda, o que vocês acham sobre essa questão toda. Realmente, John Griffin e Jeff Pinkner falaram, tá? Não é o purgatório, não é um sonho, eles não estão mortos. A resposta para o fim está no começo. A resposta para tudo está na origem. Coloca nos comentários e não esqueçam sempre daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.